para a realidade, não podemos usar com emoção o Código de Defesa do Consumidor, e sim para a realidade. Como é que esse serviço é oferecido pelo eBay? O eBay, ou o Mercado Livre, no caso brasileiro. O Mercado Livre, ele oferece uma plataforma para os usuários colocarem os seus anúncios e para quem estiver interessado em comprar. E tem duas modalidades, o chamado Mercado Seguro, e se você não quiser optar pelo Mercado Seguro, você compra as mercadorias ou vende, correndo os seus riscos. Muito bem. Se você optar pelo Mercado Seguro, não tem a menor dúvida que, se o consumidor for prejudicado, o Mercado Livre deve ser responsabilizado, porque aí há um defeito, se houver um descumprimento, a mercadoria não é enviada, ou é enviada com defeito, ou o pagamento não ocorre. Aí há sim a responsabilidade. É lógico que o Mercado Livre, no espaço do Mercado Seguro, ele toma as cautelas, ele só passa o dinheiro ao vendedor depois que o comprador informa ter recebido a mercadoria. Então, faz uma triangulação, isso é uma chamada coligação de contratos, que o professor Manuel Frada Carneiro, de Portugal, fala muito bem, uma triangulação de contratos. Então, o risco, usando o Mercado Seguro, é mínimo para o fornecedor dos serviços. Muito bem. E aí, na segunda regra do CDC, informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O Mercado Livre coloca todas as informações dos riscos quando você realiza uma compra direta, sem utilizar o Mercado Seguro. E a pergunta que você faz: se alguém não manda a mercadoria ou não envia o pagamento, o Mercado Livre deve indenizar pelo inadimplemento contratual? Eu penso que não, até arriscando assim a uma vaia dos meus colegas consumeristas, mas eu penso que não. Por quê? Porque a informação foi colocada. Se o consumidor não leu, e o consumidor deve ler, deve atentar adequadamente para aquilo que está escrito. E o professor Gustavo Tepedino falou aqui na palestra da abertura que o consumidor quer correr os riscos, mas ele quer a informação, é direito dele ter a informação. Se o Mercado Livre coloca essa informação de um modo muito claro, que há um risco da mercadoria não ser entregue se ele não optar pelo chamado Mercado Seguro, o risco é do consumidor, ele assume esse risco. Se ele não quer assumir o risco, ele deve optar pelo Mercado Seguro, onde vai pagar uma taxa maior. Essa é a modalidade. Fora disso, penso eu que nós vamos criar um sistema de responsabilidade integral, dizer que o Mercado Livre deve ser responsabilizado se alguém não utiliza o espaço seguro, desde que a informação conste na página do Mercado Livre. E essa informação, na pesquisa que eu fiz, ela consta muito bem. Então, o consumidor tem também o dever de ler o que está ali ocorrendo, observar atentamente. Agora, há sim um problema muito grande no Mercado Livre, que é o chamado pontuação positiva. Se no sistema dos Estados Unidos a pontuação positiva não influi diretamente na justiça, porque eles têm uma legislação, eu penso que para o caso brasileiro, aqueles que têm uma pontuação positiva no mercado, e há muito tempo, várias informações, o Mercado Livre, de alguma forma, ele, mesmo que ele não participe na divulgação dessa informação, ele tem um pouco de responsabilidade. E aí, se alguém confia em razão da pontuação positiva, confia no que está ali, sofre prejuízo, o Mercado Livre deve responsabilizar. Por quê? Porque a teoria da aparência parece que resolve isso. O consumidor é iludido de que aquela informação que ali está foi suficiente para que ele realizasse a compra, crendo que isso seria efetivado. Agora, isso é um dado ainda a ser discutido pelos tribunais. No Distrito Federal, nós temos um caso julgado há algum tempo, em que o consumidor recebeu, ou quem vendia a mercadoria, recebeu um e-mail diretamente do comprador, dizendo que já tinha depositado o dinheiro, e ele, sem conferir, mandou a mercadoria.
e a Justiça condenou o Mercado Livre em razão disso. Eu penso que a Justiça aqui agiu equivocadamente, porque pelas regras do mercado seguro, quem deveria mandar essa informação não era o consumidor ou o adquirente da mercadoria, e sim o próprio Mercado Livre que mandaria a confirmação. Por isso que o consumidor aqui ele não seguiu as regras prescritas pelo Mercado Livre. Então, o consumidor, para obter o benefício de receber uma indenização, ele tem que seguir o modo como é anunciado, porque se ele seguir o modo como é anunciado e sofrer prejuízo, o defeito é advindo da má conduta do provedor de internet. Fora disso, não vejo responsabilidade. Também não podemos esquecer das causas excludentes da ilicitude, quando o fornecedor de serviço só não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. Então, se o provedor de internet, o Mercado Livre, fornece o serviço como ele anuncia, não há defeito. Se for daquela forma como ele anuncia, não há defeito. E aí eu recordo que um jurista norte-americano, Alfred Yen, que é um sobrenome chinês, ele disse o seguinte: existe para todo produto há uma margem de risco, porque você não pode comprar uma faca que não corte, ou um martelo que, se for mal manuseado, pode quebrar o dedão do usuário. Então, para tudo vai ter um risco. E na internet, essa é a forma que é oferecida. Se alguém usa de má fé, o provedor também não pode ser responsabilizado, porque o meio virtual abre espaço para usuários de má fé. Agora, o provedor de internet tem responsabilidade de remover aqueles contumazes que causam prejuízo aos terceiros. Quando houver uma reclamação de um usuário, ele tem que ficar atento. E a gente sabe que isso não ocorre. Eles estão um pouco se lixando para as reclamações dos usuários. E ainda, outra excludente que é interessante, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. E essa culpa exclusiva me parece que é muito própria. Quando o consumidor age por descuido, ele age por descuido e não opta pelo mercado seguro, ou ele não espera a confirmação do recebimento do dinheiro e manda a mercadoria, ou ele paga diretamente ao vendedor, a culpa é exclusiva do consumidor e não do provedor de internet. Essa é a forma que eu penso. E, para concluir, eu não vou seguir a meia hora. Para concluir, nós precisamos uma legislação própria ou basta o Código de Defesa do Consumidor? Eu penso que o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado de uma forma eficaz, desde que seja observado essas considerações que eu falei agora há pouco, mas eu ainda penso que há necessidade, sim, de uma legislação em nosso país, definindo quais são os deveres dos prestadores de serviços de internet nos seus negócios. E o Mercado Livre é um caso bem peculiar, que deveria, penso eu, ter uma legislação exigindo deles algumas regras de conduta, principalmente no afastamento de maus usuários. E, para finalizar, o Mercado Livre não é mais um leilão virtual como se anunciava. Leilão virtual não há. Eu agradeço o honroso convite que foi dado aqui, na pessoa do Dr. Leonardo Bessa, e peço desculpa pelas eventuais deficiências deste orador, mas é em razão do nervosismo a uma plateia tão seleta e essa bela cidade de Florianópolis, que nos recebeu com bastante calor. Obrigado. Dr. Paulo Binicheski, o Brasilcom agradece muitíssimo a sua participação. Nós pudemos compreender aqui que existe um novo ramo do direito, que de longe, né, nós formados há mais tempo não conhecemos, e hoje é o ramo do direito digital. Então, acho que esses alunos que estão aqui prestigiando esse evento, esses estudantes de direito, os novos profissionais,
tem de ficar de olho nisso é o direito digital. Há muito para ser feito. Só um minutinho. Tá. Então, há muito a ser feito nessa área. E, falando em direito digital, nós não podemos descurar do direito à informação. Porque o mundo virtual, ele nos coloca numa situação de vulnerabilidade maior ainda. Então, o direito à informação tem que vir junto com isso, porque nós precisamos saber onde é e qual é o grau do nosso risco, onde é que nós estamos lidando, com quem estamos, qual é o nosso grau de risco, porque nós não podemos, nós já somos reféns do mundo virtual. Então, a todos esses jovens que estão aqui, eu deixaria, acho que dessa palestra aqui, com mais o que a doutora Ana já falou hoje, vamos ficar atentos, quem quer buscar alguma coisa nova. Olha, não há legislação sobre isso, não há praticamente decisões no Brasil sobre essa matéria, porque talvez o nosso comércio eletrônico ainda não esteja no mesmo grau de desenvolvimento do comércio eletrônico, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas, falando em inclusão digital, somando a isso que nós ouvimos, em poucos anos nós vamos ter uma aceleração muito grande desse comércio eletrônico e nós temos que ficar atentos a isso. Acho que é a mensagem que ficou, né? Há muito por fazer, então vamos estudar esse tema. E agora eu vou passar a palavra ao Dr. Plínio Lacerda Martins, que vai fechar, então, o nosso painel aqui sobre telecomunicações. O doutor Plínio também é do Ministério Público, como o doutor Paulo, só que ele é de Minas Gerais e atua em Juiz de Fora. Ele é o promotor titular lá em Juiz de Fora, da área do consumidor, e também leciona na Universidade Universo, né, de Juiz de Fora. Ele é mestre em Direito, então tem uma experiência grande, né, na temática, e ele vai falar sobre o tema que é, de longe, o mais importante em termos de, se nós dissermos assim, o que hoje é o número 1 campeão de reclamações do direito do consumidor? É a telefonia móvel. Ele vai falar da telefonia móvel e da telefonia fixa, dos contratos que envolvem essa área. Responsabilidade certamente vai nos trazer uma série de casos aí que vai enriquecer muito o nosso trabalho. Então, eu passo, então, a palavra, desde já agradecendo também, muitíssimo, em nome do Brasilcom, a sua presença, abrilhantando o nosso evento aqui. Doutor Plínio, boa palestra. Prezada colega doutora Suzana, a quem eu gostaria de estender também as nossas homenagens aos demais colegas da mesa, demais colegas do Ministério Público, juízes, advogados, professores de direito do consumidor, especialistas, alunos, minhas senhoras e meus senhores. Eu gostaria de agradecer ao Brasilcom essa oportunidade de participar, de trocar experiências a respeito deste direito que estamos comemorando hoje, o aniversário de promulgação do Código de Defesa do Consumidor. E eu gostaria, então, de agradecer mais uma vez por participar desse colóquio com pessoas ilustres que aqui já abrilhantaram e também agradecer ao doutor Leonardo, né, por esta presidência majestosa que o Brasilcom dedica à informação. É a informação o norte, a informação que traduz os princípios, os nossos princípios como direito do consumidor. A nossa apresentação é uma reflexão com relação a um artigo que foi publicado na revista Direito do Consumidor sobre a telefonia móvel fixa, a respeito de aspectos jurisprudenciais de interpretação dos contratos de telefonia. E, nesse sentido, eu reproduzi esse artigo em 400 transparências, mas já reduzi para 200, entendeu? Então, tenho certeza que meu tempo de 30 minutos, com certeza, será o suficiente
ou teria que rapidamente atentar para isso?